Olá, essa edição do RVC News está no ar. Nós vamos destacar a sessão da Câmara dos Deputados que aprovou o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. A denúncia agora vai para o Senado. Lá será instalada uma comissão especial que dará um novo parecer da matéria. Se houver uma nova aprovação, a presidente ficará afastada por 180 dias, assumindo o vice Michel Temer. No Senado, a votação deve acontecer entre os dias 10 e 11 de maio. Na Câmara dos Deputados, o clima foi tenso desde o início dos trabalhos. Para aprovar o pedido de impeachment, eram necessários 342 votos sim. A maioria dos parlamentares, ao votar, lembrava da família, da origem e até mesmo dos eleitores. Pela minha querida cidade, Barueri, pela minha família, o meu voto é sim. Sim ao processo de impeachment, presidente Dilma. Eu aprendi que diante das adversidades só há 3 atitudes possíveis: enfrentar, combater e vencer. E nós vamos vencer essa. Eu venho aqui hoje dar voz a todos os paulistas que anônimos foram para as ruas dizer basta. Eu voto sim. Não poderia de forma nenhuma fazer com que o povo do meu estado se decepcionasse comigo. Pelo meu estado, pela família brasileira, pela minha família, meus filhos, a geração dos meus filhos e a geração dos meus netos, eu voto sim ao impeachment, senhor presidente. E para os governistas que somaram ao final da votação 137 votos pelo não, acusavam o processo de golpe. Contra o golpe, em defesa da democracia, em defesa dos direitos dos trabalhadores, em defesa do direito dos aposentados, em defesa do petróleo do pré-sal, em homenagem à juventude paulista que ocupou dezenas de escolas e aos trabalhadores que estão na rua em defesa da democracia, meu voto é não! Para o pessoal da oposição, um grande momento foi quando o placar chegou aos 342 votos favoráveis ao impeachment, número necessário para o pedido seguir para o Senado. E coube ao deputado Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco, esse momento histórico. Senhor presidente, por favor, eu quero... Quanta honra! Por favor! Quanta honra o destino me reservou de poder! Quanta honra o destino me reservou de poder! Da minha voz saiu o grito de esperança de milhões de brasileiros! Senhoras e senhores, Pernambuco nunca faltou ao Brasil. Carrego comigo nossas histórias de luta pela liberdade e pela democracia. Por isso eu digo ao Brasil, sim pelo futuro! Ao término da sessão que autorizou o Senado a analisar o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, deputados favoráveis e contrários fizeram as suas avaliações. É o povo brasileiro se manifestando através dos seus representantes. Segundo o enfoque constitucional, que nós estamos aplicando a Constituição. O que se fez aqui foi definir claramente que o que é crime de responsabilidade, quem pratica o crime de responsabilidade deve por isso responder. E o terceiro enfoque é que nós somos uma república, ou seja, não existe ninguém imune à incidência da regra quando atenta contra a Constituição. Parece que nós temos uma dificuldade de compreender isso. Nós já tivemos e demos oportunidade ao governo, quando do mensalão, para que eles verificassem que nós não estamos mais dispostos a aceitar esses abusos com o dinheiro público. Mas não adiantou. Saíram do mensalão, foram para o petrolão e agora está aí o resultado. Nem a lei orçamentária se obedece. A Constituição ela é muito clara. É crime de responsabilidade atentar contra a lei orçamentária. E olha, é bom que se esclareça. Os 3 juristas apresentaram mais de 15 acusações. Mais de 15 acusações. E, acima de tudo, os outros são relativos à corrupção, à lava-jato, tudo. Tiveram muita sorte. No meu pronunciamento na Câmara, eu fiz referência a isso. Eles tiveram muita sorte que o presidente da Câmara, que eles acusam, ele excluiu em torno de
12 a 13 acusações, excluiu e deixou aquelas que tinham um cunho muito mais técnico. E daí a população não teve a compreensão necessária, mas o crime foi cometido sim. Eu não tenho dúvidas de que no Senado ele será aprovado. As provas são muito fortes. Não tem como esconder o que se chama das pedaladas. São 54 bilhões nos primeiros 4 anos, 17 bilhões no último ano. A gente está falando de 70 bilhões. Não tem como esconder esse dinheiro. Não tenho dúvida de que o Senado aprova o impeachment e a partir daí é um esforço que nós vamos precisar fazer, que não é um esforço de um partido, é um esforço de reunificar o Brasil. Eu defendo inclusive que o PSDB ele apresente uma agenda para o hoje vice-presidente Michel Temer, que assumirá com a conclusão do processo de impeachment. Uma agenda para o Brasil, com projetos prioritários, mas sem entrar nessa troca de cargos. Eu fico muito preocupado com o formato de política que foi adotado nesses últimos 13 anos e que ele não se repita com Temer. Se ele começar a fatiar educação, saúde, colocar tudo isso numa mesa de negociação para ganhar votos aqui na Câmara, ele vai repetir os mesmos erros que levaram o governo do PT ao buraco. Então a gente quer contribuir, inclusive, discutindo pauta, mas sem pedir nada em troca, para tentar abrir uma nova página, um novo formato na formação realmente de maiorias e de bancada aqui no Congresso. Quando você tem uma base de governabilidade tão clientelista, tão fisiológica, tão conservadora, que só vai atrás de cargos e ministérios, se a onda está indo para o outro lado, se está ventando para o outro lado, eles vão negociar com aquele que está dando o golpe institucional, no caso do Michel Temer, porque a Dilma não cometeu nenhum crime de responsabilidade. Nós tivemos em alguns partidos algumas votações pelo sim inesperadas, né? E, portanto, isto ajudou e contribuiu para produzir este resultado. Mas agora o processo segue, continua. Nós temos a votação no Senado, que não é a mesma votação da Câmara dos Deputados, e lá, é óbvio, a oposição terá uma dificuldade maior de conquistar os votos necessários para o impeachment da presidenta Dilma. Bom, e aqui no estúdio, para repercutir toda esta questão do impeachment da presidente Dilma Rousseff, recebo o professor, doutor em História, Moacir José dos Santos. Professor, tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem, agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Independente do resultado que virá pela frente, né, a decisão dos senadores, é um momento que já entra para a história política do país, né? Sim, é um momento importante, é um momento de reflexão e de bastante cuidado em relação aos argumentos que são colocados, porque o que eu percebo é uma mobilização que é emocional e que não discute a principal questão. As chamadas pedaladas fiscais constituem infração suficiente para o afastamento da presidente? Esse é o debate que tem que ser feito e ele tem sido substituído por um fla-flu político. De um lado, aqueles que estão descontentes com o atual governo e a maioria, inclusive, que votou na oposição na eleição passada e que entende que vale tudo para mudar aquele resultado. E de outro, aqueles que, mesmo descontentes com o atual governo, que votaram nele, mas que querem a preservação do atual mandato. Essa questão que antecedeu um pouco esse momento da votação, que foi o presidente Lula sendo levado para a Polícia Federal, vários nomes importantes, né, sendo detidos. Isso talvez tenha feito com que a população se inflamasse, né? E aí vem essa mistura que você diz, né? Que uma coisa é uma coisa, a outra coisa das pedaladas é totalmente diferente. Sim. Você acha que não só a oposição, mas também a população pega esse outro gancho, entra nesse emocional, e isso pode confundir? Sim, com certeza, porque quando nós observamos a cronologia dos fatos, desde o final de 2014, nós percebemos que há um terceiro turno. Esse terceiro turno é caracterizado por ondas emocionais de indignação que é mobilizada pela grande imprensa, pelos partidos políticos e que nubla essa discussão fundamental se houve ou não pedaladas, se elas constituem de fato um crime. Eu gostaria de observar que ninguém é contra as investigações em curso. O que se questiona, inclusive no judiciário, em determinados segmentos da classe política, é a maneira como as informações vazam. Informações que vazam prejudiciais a quem está no poder hoje e aquelas que envolvem a oposição, elas ganham uma repercussão menor. Inclusive, embora o juiz Sérgio Moro faça um trabalho interessante, ele é questionado exatamente por praticar o que se chama hoje de ativismo judiciário, mas não é só ele. Inclusive os membros do STF antecipam posições, concedem entrevistas que nublam o entendimento da população em relação ao que está acontecendo. O que resta,
o posicionamento emocional e não a discussão dos fatos. A questão do judiciário entrou muito forte, né, nesses últimos dias, né, com muitas intervenções e atendendo pedidos também dos políticos, né. Acho que há muito tempo a gente não via tanta mobilização em relação ao Supremo. Sim, há uma contradição fundamental entre o fato de que o legislador ele deve buscar se amparar na lei, nos aspectos técnicos que a lei coloca, de acordo com a sua consciência, a sua formação, e o fato de que os holofotes são sedutores aos membros do judiciário. A própria divulgação da conversa do ex-presidente Lula com a presidente Dilma, ela é questionada e ela é questionável, uma vez que o próprio juiz Sérgio Moro, depois em parecer, ele disse que nada indicava crime naquelas falas e, ao mesmo tempo, depois ele pede desculpas ao judiciário. Ora, no momento em que ele decide publicizar aquelas falas, logo após a gravação, sem a devida investigação, sem o devido cuidado, ele está atuando como agente político. E isso é péssimo para as investigações porque coloca suspeição sobre os procedimentos. E ninguém quer mais do que a própria população de que tudo seja esclarecido e os devidos culpados responsabilizados. Mas, mais uma vez, a gente percebe o uso político de fragmentos, detalhes fora de um contexto mais amplo. Agora, voltando para esse contexto, né, que requer agora a análise do Senado, o que foi analisado anteriormente pela Câmara, pela comissão da Câmara, que sugeriu, inclusive, essa votação, né, do pedido de impeachment, isso também vai ser levado para o Senado. Quer dizer, o Senado também terá uma comissão para fazer essa mesma análise. Sim. E a comissão de lá pode até rejeitar. Sim. O que nós percebemos é que o Senado tem uma composição diferente, são 3 representantes por estado, o mandato é de 8 anos, então a pressão popular sobre os senadores é menor. E é importante lembrar que essa pressão popular, embora ela seja legítima, ela não pode nublar a percepção do legislador, dos nossos representantes, em relação ao debate que é técnico. O que nós percebemos na Câmara é que houve um debate já contaminado em relação às investigações que se fazem em relação ao presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, e a comissão, desde a sua constituição, já estava claro quem era contra o prosseguimento da ação e quem era a favor. De fato, pela maneira como a Câmara conduziu de modo acelerado o debate sobre o processo de impeachment, o resultado estava posto desde o momento da constituição da comissão. No Senado, embora, claro, haja representantes do atual governo e da oposição, o debate pode ser mais técnico, não significa que vá ser, né? E a grande dificuldade, que compromete inclusive a governabilidade do país, é que, caso as chamadas pedaladas fiscais não sejam caracterizadas de fato como crime, mas o impeachment tenha prosseguimento e a presidente seja afastada, nós corremos o risco que todo presidente, que não consiga manter uma maioria dentro do Congresso e que passe por um momento difícil, ele pode ser afastado por questões políticas. Quando a lei do impeachment deixa claro que o presidente ou a presidente somente pode ser afastado em caso de crime de responsabilidade, o que de fato não foi debatido apropriadamente na Câmara e que nós esperamos que seja apropriadamente debatido no Senado. E nós vamos continuar acompanhando, né, sempre atualizando essas informações, né, porque na política é assim, né, é igual nuvem, né, passou, já mudou, né, tudo muito rápido. Agora, o que se falou muito, principalmente a oposição, citou muito isso, que a presidente Dilma não teve assim uma sensibilidade para tratar com os deputados, né, a relação Congresso Nacional, ou pelo menos Câmara dos Deputados, e o Palácio realmente não foi uma relação estreita, né, que deveria acontecer. Talvez essa relação estreita evitasse o pedido. Olha, de fato, há um problema de relacionamento político da presidente com a sua base, porém, nós temos que observar que a própria composição do Congresso ela é bastante frágil, ela é bastante imóvel e ela se estrutura em função dos atendimentos dos interesses dos deputados. Esse tipo de argumento mostra que há uma relação institucional frágil, ou seja, os grandes projetos da nação, as possíveis reformas e também a própria fiscalização do Executivo por parte do Legislativo é frágil. O que se coloca nesse tipo de observação? Se o mandatário atende deputados e senadores, ele está respaldado.
Se ele não atende conforme as expectativas desses deputados e senadores, ele não está respaldado. Isso gera uma insegurança para a própria democracia, porque se espera e se pressupõe que a relação se dê de forma institucional, a partir de princípios políticos, tanto da oposição quanto da situação, o que não ocorre nesse momento. E aí, essa fragilidade vem exatamente da falta de uma estrutura político-partidária firme, que identifique o eleitor com seus representantes. Então, os holofotes têm um papel decisivo nesse momento. Bom, eu quero agradecer muito a presença aqui com a gente no estúdio do RFC News, do professor Moacir José dos Santos, doutor em História. Já está convidado para retornar em outras oportunidades, inclusive, né, com a proximidade até da análise do Senado e depois de uma possível votação, para a gente, né, com talvez mais argumentos ainda, conversar mais sobre esse assunto. Muito obrigado. Eu agradeço e com certeza atenderei novos convites. Obrigado. Bom, e não saia daí, daqui a pouco, muito mais assuntos aqui no RVC News, além da política. Nós voltamos em instantes. Até já. E estamos de volta com essa edição do RVC News. Apesar do momento ser de repercussão em todo o país sobre o pedido de impeachment da presidente Dilma, o Brasil não pode parar. Por isso, as empresas exportadoras poderão agora aumentar as vendas para o exterior a partir das mudanças nas linhas de crédito pelo BNDES. As mudanças devem beneficiar empresas que vão do setor de máquinas pesadas ao de vestuário. A ideia é que as vendas no exterior cresçam ainda mais e ultrapassem os 45 bilhões de dólares exportados só neste ano. Para micro, pequenas e médias empresas, a taxa de juros passou de 11% para 9% e prazo de 30 meses para pagamento. Para fabricantes de bens de capital, como máquinas e equipamentos, diminuiu de cerca de 11% para 9,5%. Já os juros para a exportação de bens de consumo tiveram uma redução de 15,75% para 11,53%. Também foi criada uma nova linha de financiamento para empresas inovadoras, que desenvolvem novos produtos com taxa de 9,1%. O banco também aumentou os recursos para financiar as exportações. O valor disponível passou de 4 bilhões de reais para 15 bilhões de reais. Mais de 3.500 empresas devem ser beneficiadas com os recursos. O Brasil tem 20 mil empresas exportadoras. 1.000 entraram no mercado externo só no ano passado. E neste ano, mais 2.000 devem começar a vender para outros países. Com incentivo, o governo não quer apenas aumentar o número de empresas que exportam, mas também diversificar os produtos vendidos lá fora. O presidente do BNDES, Luciano Coutinho, destacou a importância de diminuir as taxas de juros para produtos de exportação. Produzir e competir no mercado requer linhas de crédito competitivas, não é? Que estejam dentro do padrão internacional. É uma alavanca fundamental de interesses de toda a indústria brasileira, de interesse de todos os setores, de interesse da economia. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior disse que a redução das taxas de juros vai fortalecer as exportações brasileiras. O que se verifica agora é que a demanda para as exportações, por atendimento das necessidades de financiamento das exportações, ela se amplia como resultado da retração no mercado doméstico e, evidentemente, como resultado do realinhamento cambial, que começa a dar, especialmente a setores da indústria, uma perspectiva de reconquistar a competitividade que nós perdemos durante aquele período longo de apreciação da taxa de câmbio. Para a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, os recursos vão ajudar o setor. Máquinas
as máquinas agrícolas ou as máquinas de bens de capital demoram tempo para você fazer, então você precisa de um capital de giro grande. Então essa linha realmente vem ajudar o pessoal a exportar. É bem menos que a Selic, né? Então você não vai encontrar em lugar nenhum taxa melhor que essa. E continue bem informado aqui no RVC News.